Olá, sejam bem-vindos. Aqui é o Mental Chip, o podcast onde o conhecimento dobra a cada informação. Hoje a gente continua nossa jornada por Sapiens, uma breve história da humanidade. Depois de entender a revolução cognitiva, vamos explorar agora um capítulo que é simplesmente fascinante, a época em que várias espécies humanas andavam pelo planeta e por que, no final, só sobrou a nossa. Pois é, a grande questão que fica é essa. O que realmente aconteceu com nossos primos evolutivos? Os neandertais, os denisovanos e tantos outros. Por que de todas as espécies humanas que já pisaram na Terra, só o Homo sapiens está aqui hoje para contar a história? Para começar, vamos tentar visualizar um cenário bem diferente do de hoje. Um planeta onde ser humano não significava uma coisa só, mas sim pertencer a várias espécies diferentes que, bom, viviam ao mesmo tempo. Olha só, nós, os Homo sapiens, éramos só uma peça nesse quebra-cabeça. Lá pela Europa e Ásia, por exemplo, viviam os neandertais, super robustos e adaptados ao frio. No leste, o Homo erectus, esse aí durou quase 2 milhões de anos. E ainda tinha espécies bem únicas, como o pequenino Homo floresiensis, lá na Indonésia. O fato é que, por muito, muito tempo, a Terra foi o lar de uma diversidade incrível de humanos. E aí, de repente, algo dramático acontece. Mais ou menos uns 40 mil anos atrás, essa variedade toda começa a sumir. Num piscar de olhos, na escala da evolução, claro, todos os outros humanos simplesmente desaparecem do mapa. E só ficamos nós. O que, claro, levanta uma pergunta bem desconfortável, né? O que aconteceu com eles, afinal? A ciência hoje aponta para duas teorias principais, que parecem até o oposto uma da outra. A primeira fala de conflito, de substituição. Já a segunda fala de miscigenação, de absorção. Vamos dar uma olhada nesses dois suspeitos do nosso caso pré-histórico. A primeira hipótese é, sem dúvida, a mais sombria. É a teoria da substituição. A ideia é que, por onde quer que o Homo sapiens passasse, as outras populações humanas locais acabavam extintas. Seja por uma guerra direta e brutal ou por uma competição mais silenciosa por recursos, o resultado era o mesmo. O Sapiens era simplesmente um competidor muito mais eficiente. E o que é fascinante aqui é a assimetria que provavelmente existia. O Harari, autor do livro, nos convida a imaginar um cenário, um vale disputado por 50 neandertais contra 500 sapiens. Os neandertais eram fortes, inteligentes, mas cooperavam em grupos pequenos, com padrões meio rígidos. Já os sapiens conseguiam organizar centenas de pessoas, adaptar táticas no meio do caminho, planejar em conjunto, ou seja, não era só uma luta de força, era uma luta de organização. Agora, vamos para a segunda teoria, que nos mostra um quadro completamente diferente. É a teoria da miscigenação. Ela sugere que não foi bem uma substituição, mas uma fusão, que em vez de guerra, talvez tenha rolado amor. Ou, vai lá, no mínimo, reprodução entre as espécies. E o mais incrível é que a prova disso está no nosso próprio código genético. Estudos de DNA mostram que hoje, populações de origem europeia e asiática têm de 1 a 4% de DNA neandertal. Já as populações lá da Melanésia, na Oceania, chegam a ter 6% de DNA denisóvano. O que isso quer dizer? Que nossos ancestrais sapiens não só encontraram outros humanos, eles tiveram filhos com eles. Então, o ponto principal aqui é este. Eles não desapareceram por completo. Uma parte deles continua viva, sabe? Dentro do nosso DNA. A extinção não foi total. Foi, em parte, uma absorção. Nós somos o resultado dessa mistura toda. Ok, então, seja por conflito, por amor ou uma mistura dos dois, a pergunta de $1 milhão continua. Como o Sapiens conseguiu se tornar tão dominante? Qual era a nossa vantagem decisiva? A resposta não está nos músculos, nem em lanças mais afiadas. Está numa revolução que aconteceu dentro das nossas mentes. A nossa arma secreta, que o Harari chama de revolução cognitiva, foi a capacidade única de falar sobre coisas que não existem no mundo físico. Pensa só. Deuses, espíritos, mitos, lendas. É essa habilidade de criar e, mais importante, de acreditar em realidades imaginadas. E isso, gente, mudou absolutamente tudo. O nome que o Harari dá para isso é ficções compartilhadas. Pensa bem. Conceitos como nações, dinheiro ou direitos humanos não são coisas que a gente pega na mão. São histórias que todos nós concordamos em acreditar. E é essa crença coletiva que dá a elas um poder imenso, um poder capaz de unir milhões de pessoas que nem se conhecem. E como isso funciona na prática? Bom,
Essa habilidade permitiu que estranhos confiassem uns nos outros sob a bandeira de uma ideia em comum. De repente, a gente podia formar grupos enormes, muito maiores que os 150 indivíduos que a cooperação natural permite. Isso nos tornou flexíveis, adaptáveis, capazes de reescrever nossas regras sociais de uma hora para outra. E essa foi a chave que nos deu o planeta. Então, qual é o veredito nesse mistério que durou milênios? A resposta mais provável, como quase tudo na história, não é uma coisa ou outra. É uma combinação bem complexa das duas teorias, e as duas só foram possíveis por causa da nossa arma secreta. No fim das contas, foi assim. Nossa capacidade de criar ficções compartilhadas nos deu a organização para competir de forma implacável, superando os neandertais. Mas, ao mesmo tempo, essa mesma capacidade criou as estruturas sociais que tornaram a miscigenação, a absorção de outros grupos, não só possível, como talvez até uma vantagem. Foi a nossa imaginação a ferramenta definitiva para as duas coisas. E isso nos deixa com uma última pergunta, talvez a mais importante de todas. Depois de nos tornarmos a única espécie humana de pé, o que o Sapiens fez com esse poder sem precedentes de reescrever a realidade? No próximo episódio, vamos explorar a expansão dos Sapiens fora da África e o impacto devastador dessa migração pelo planeta. Este episódio foi gerado com o apoio de inteligência artificial para maximizar clareza e profundidade. Para uma compreensão completa, recomendo fortemente a leitura da obra original, Mental Ship, onde o conhecimento dobra a cada informação.